É isso aí, gente. Então vamos lá para o nosso segundo vídeo aí da primeira etapa dessa nossa experiência. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a estrutura metodológica, a lógica dessa disciplina, e aí eu vou aprofundar um pouco mais usando duas ferramentas que vocês vão ter disponíveis, né? Tanto o plano de ensino como a nossa trilha de aprendizagem, eu estou chamando aí trilha de aprendizagem. Então, no primeiro vídeo, eu dei um overview um pouco, falei de uma forma geral como vai funcionar a disciplina, e agora eu vou aprofundar um pouco mais nessa compreensão da lógica aqui do que a gente vai estudar, do que a gente vai aprender em conjunto, ok? Para falar sobre isso, eu vou começar então com um documento muito comum aí quando a gente busca fazer qualquer curso de formação, que é o plano de ensino, né? Então, esse documento aqui ele vai estar no Drive do curso. Eu vou criar um Drive, vocês vão receber, quer dizer, na verdade, vocês já têm acesso a esse Drive, né? Vocês já, com certeza, quando assistir esse vídeo, vocês já vão ter acesso a esse Drive. E nesse Drive, vocês vão ter acesso a todos os documentos e todo o material do curso que eu vou colocar ali para vocês. Bom, aqui no plano de ensino, então primeiro a gente fala do público-alvo, né? Eu já falei um pouco sobre isso no primeiro vídeo, mas vamos lá, vamos falar um pouco da ementa desse curso, né? Estudo e vivência do processo social empreendedor, né? Vou falar parte por parte. Começando aqui, estudo e vivência do processo social empreendedor. Veja, isso está muito de acordo com o que eu frisei no nosso primeiro vídeo, que é a vivência do processo social empreendedor. Não é uma oficina em que vocês só vão estudar a parte teórica, vocês vão ter uma vivência simulada do processo social empreendedor, o que vai exigir muita prática de vocês, além das nossas aulas, dos nossos encontros, do nosso material. Estudo tem? Muito, mas também tem a vivência. Por isso que são 120 horas, né? Porque tem esses dois momentos, e sem um, você não atinge o objetivo dessa disciplina. Sem um ou outro, você não atinge o objetivo dessa disciplina. A partir de uma lógica digital, né? Eu estou roubando aqui uma expressão do Silvio Meira, que eu gosto muito, né? Uma pessoa, um dos talvez 10 pensadores brasileiros aí que eu mais gosto, né? Uma loja digital porque combina os elementos físicos e digitais nesse nosso processo de aprendizagem, dentro da vivência que vocês terão, e com foco em inovação social, ou seja, novas propostas para resolver os problemas sociais existentes. Esse estudo e essa vivência serão orientados para a construção de negócios de impacto. Então, a gente vai construir um negócio de impacto, vai planejar um negócio de impacto nessa oficina, e esse negócio de impacto necessariamente deve mitigar e solucionar, né, solucionar um problema social e ou ambiental também, que seja contemporâneo e seja real. Nesse processo, a gente vai trabalhar o desenvolvimento de competências empreendedoras, tanto as funcionais, quanto as técnicas, quanto comportamentais. Então, essa aqui é a meta da nossa disciplina, que vocês têm uma visão geral. E lembre-se, né, toda aula de quarta-feira presencial, eu vou começar sempre com as dúvidas. Então, se eu for assistindo esses vídeos teóricos e tiver alguma dúvida, anote. A gente sempre vai começar os encontros ao vivo com as dúvidas da parte teórica. Se não tiver dúvida, a gente já parte para a prática. E se tiver dúvida, a gente vai tirando ali no início. Então, qualquer dúvidazinha que você tiver, você vai anotando. Essa disciplina ela vai ter 3 grandes grupos de objetivos, gente. E isso é muito importante vocês compreenderem. Eu vou entrar em detalhe no terceiro vídeo sobre o tal do chá. Muitos de vocês já conhecem, mas essa é a sustentação da lógica que eu proponho aqui para competências empreendedoras. Bom, quando a gente fala de competências, né, eu vou entrar nisso em detalhes no terceiro vídeo, só vou dar uma breve pincelada para quem não conhece, nunca ouviu falar, ou para quem já ouviu falar e não lembra. Quando a gente fala de competência, competência é a capacidade que alguém tem de fazer algo em determinada situação, né? Então, por exemplo, o Gabriel é uma pessoa muito competente para ministrar aulas online, por exemplo. Um exemplo hipotético, tá? Vocês que vão avaliar isso ao final, se eu não sou. Mas vamos dizer que seja. Significa que eu tenho a capacidade de fazer algo muito bem numa determinada circunstância. Perceba que no recorte eu explico o que eu faço bem e onde que eu faço isso bem. Isso é competência. Para que uma pessoa seja competente, ela precisa ter 3 elementos, que a gente chama de chá, né? Chá porque o CH e o A. Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento, a parte teórica, ela precisa saber a teoria,
precisa desenvolver os aspectos cognitivos daquele campo em que ela tem ou vai desenvolver competência, mas não adianta só ter a teoria, não adianta só ter o saber, ela precisa de habilidades, o Hzinho aí, que é o saber fazer. Então não adianta só, por exemplo, eu saber todos os componentes de um bolo, eu tenho que ter a habilidade de misturá-los, fazê-los para que o bolo saia. E também não adianta só eu ter conhecimentos, que são os aspectos cognitivos, o C, habilidades, que é o saber fazer o H, mas eu também preciso ter atitude, que é o movimento, a predisposição para fazer. CHA, chá, conhecimento, habilidade, atitude. Então, no decorrer da nossa disciplina, a gente vai estar trabalhando esses elementos de conhecimento, habilidade e atitude. Quando eu falo de conhecimento, o que vocês vão aprender aqui? Bom, vocês vão compreender essa tal dessa lógica digital e como ela influencia o cotidiano profissional e social de vocês. A gente vai refletir um pouco sobre responsabilidade individual e coletiva frente a esses problemas sociais e ambientais contemporâneos. Aquela história de que o problema é do governo, né? O governo tem que cuidar e a gente vai refletir um pouco sobre isso. A gente vai conhecer algumas das principais possibilidades disponíveis para enfrentar, corrigir e solucionar problemas sociais e ambientais, e a gente vai estimular o pensamento criativo e a prática da inovação no contexto pessoal e profissional, além de diversas outras coisas aí. Mas esses são os principais objetivos que nós temos em termos de conhecimento, em termos cognitivos. E do saber fazer? O que vocês precisam saber? Qual o nosso objetivo ao final desse curso? Vocês têm que sair daqui sabendo fazer. Vocês vão ter que saber aplicar esse conhecimento em contextos específicos, vão ter que saber também aplicar em contextos específicos as ferramentas e os instrumentos que eu vou trazer de inovação, de gestão de empreendedorismo. Vocês vão aprimorar a capacidade de autoconhecimento, autoimagem, autoestima e autoconfiança, porque o empreendedor ele precisa ter esse farol para dentro, que é a inteligência intrapessoal, para poder projetar corretamente o farol para fora. Vocês vão ter que saber identificar problemas sociais e vão ter que sair daqui sabendo construir propostas. Então, terminou o curso sabendo fazer isso. Alguém chegar assim, se estiver num trabalho, se você estiver criando o seu negócio de impacto, se estiver já numa empresa, no serviço público, na universidade, qualquer lugar, você encontrar um problema social, você vai saber identificá-lo e você vai também conseguir criar uma solução para ele. Esse é um objetivo em termos de habilidade. E você também vai ter que ter a habilidade de conceber e planejar um protótipo de negócio de impacto, uma organização do terceiro setor, um projeto de extensão, um projeto social. Na verdade, né, eu coloco isso aqui como uma possibilidade, porque alguns alunos, eu não vou excluir quem quiser fazer uma organização do terceiro setor, um projeto de extensão, um projeto social, mas o meu foco vai ser o negócio de impacto realmente, e principalmente a etapa 4 é só sobre isso. Também a gente vai enriquecer a capacidade de vocês de se comunicar, né? Comunicar uma habilidade, de persuadir, de construir redes para se relacionar. Quais as atitudes que a gente vai trabalhar muito aqui, né? E essas atitudes, elas são trabalhadas na própria forma como as aulas são elaboradas, para estimular que vocês já tenham, ou para que vocês se despertem para elas, ou para que vocês apliquem elas. Proatividade, iniciativa, independência, perseverança, resiliência. Então, vocês vão estar, eu vou estar trazendo situações que vai pedir proatividade de vocês, situações que vocês vão ter que atuar de forma independente, vocês em vários momentos vão ter que perseverar, porque vão encontrar dificuldades, vocês vão ter que ser resilientes, né? Porque, imagina, num período de pandemia, durante 3 meses, com todas as outras atribuições que vocês têm, vocês ainda vão estar desenvolvendo um projeto real. Então, são atitudes que a gente vai trabalhar aqui dentro desse grande laboratório que vai ser essa oficina. A gente vai trabalhar também atitudes conciliatórias, né, de respeito, de coletivismo, porque isso é muito importante no empreendedorismo social. Afinal, a gente trabalha num campo em que há várias pessoas, várias opiniões, várias ideias, várias formações de mundo, várias lentes de interpretação, e não é possível atuar com empreendedorismo social se você não for uma pessoa que respeita, que entenda o coletivo e que tem uma atitude conciliatória. E, por fim, né, fortalecer valores de liberdade, ética, justiça, transparência, compaixão e solidariedade. Esses são alguns dos elementos também que a gente vai trabalhar. Essas etapas nós já falamos no primeiro vídeo, então vocês com certeza já lembram dela. Já falamos da carga horária, eu vou falar isso em detalhe na nossa trilha de aprendizagem, mas veja que isso em detalhes. 12 encontros virtuais ao vivo via Blackboard, né, como o primeiro que a gente vai ter na quarta-feira agora. Que, na verdade, quando vocês, em tese, vocês devem estar assistindo esse vídeo antes do primeiro encontro ao vivo.
Se vocês estão assistindo esse vídeo depois, já começamos errado. Vou frisar isso muito. Só pode ir para o encontro, quer dizer, você pode ir para o encontro ao vivo de qualquer forma, mas você vai ter o melhor aproveitamento do encontro ao vivo se você assistir o vídeo teórico antes, porque de lá, lá é a prática, a gente já começa entendendo que todo mundo leu e assistiu os vídeos teóricos. Então vamos ter 12 encontros ao vivo, nós vamos ter 13 aulas gravadas, na verdade não são 13 vídeos, tá, pessoal? Porque, por exemplo, vocês já assistiram um vídeo, estão assistindo esse e vão assistir mais outro. Esses 3 vídeos, eles vão vir antes do primeiro encontro ao vivo. Então, esses 3 vídeos, eles significam uma aula gravada. Só para vocês entenderem. Eu não estou fazendo vídeos longos, né, de 1h30, 2 horas, e 3 horas. Estou dividindo, enxugando, porque eu sei que hoje a atenção, ela é difícil, né? Ficar falando muito tempo aqui, rede social, celular tocando, computador. A gente também tem acompanhado muita evolução da atenção em ambientes de aprendizagem e o resultado das pesquisas, eles têm demonstrado que a nossa atenção, a nossa capacidade de foco e atenção, ele tem diminuído progressivamente. Em alguns estudos mostra até uma relação proporcional com o volume de informação que a gente está tendo contato. Então, uma das estratégias que a educação à distância tem adotado é essa, são vídeos menores, vídeos curtos, né? Então não tem mais aquela história de um vídeo, uma aula de 4 horas passando slide, que ninguém aguenta mais hoje em dia isso, né, pessoal? Imagina, 4 horas slide, nem presencial, nem quanto mais à distância. Vocês vão ter uma leitura semanal obrigatória, 12 horas aqui, pelo menos 1 hora por semana aí de leitura, vocês vão precisar separar. E lembre-se, sigam aquela dica que eu dei no primeiro vídeo. Já deixem planejado os dias e horários da semana que vocês vão usar. Não só para os encontros ao vivo, esse eu sei que vocês vão bloquear, mas para assistir as aulas gravadas. Então, por exemplo, eu vou assistir a aula gravada toda segunda à noite. E eu vou ler os textos toda quinta-feira à noite, um exemplo. E as aulas ao vivo, quarta-feira à noite. Deixe isso na sua agenda bloqueada e faça isso. Não faça em qualquer momento. Gabriel, você está repetindo isso demais, mas vou repetir muito, porque, gente, é um tempo já que os professores que estão aqui sabem disso, né? De aula. Então, eu já sei qual é o calcanhar que pode dar ruim, entendeu? Que pode dificultar o processo de aprendizagem. Não, mas eu consigo, fulano, eu vou ali jogando, vou aprendendo. Ótimo, você é uma bela de uma exceção, parabéns, ótimo. Mas a maior parte das pessoas, elas precisam ter isso bloqueado. Veja, atividades de campo. Olha só, a maior parte da carga horária, atividades de campo, que contempla pesquisas com beneficiários, usuários e clientes. Então, vocês vão fazer pesquisa com as pessoas que sofrem do problema social real. Vai começar com Desk Research, que é uma pesquisa por computador, e depois vocês vão fazer entrevista e vão conversar com essas pessoas, respeitando o distanciamento social, ou presencialmente respeitando o distanciamento social. Eu sei que a campo ainda, em alguns casos, é arriscado, né? Principalmente quando a gente fala de saúde, problemas sociais na área da saúde, e a gente não quer estimular isso, mas o pesquisador social, ele muitas vezes ele tem que ir a campo, não tem jeito. Então, com os cuidados necessários, ou se você conseguir, né, nem sempre consegue, principalmente em alguns tipos de problema social, né? Vamos dizer que o seu público-alvo são pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua. Não tem como você fazer uma entrevista via Zoom com ela, né? Não tem. Então, você vai ter que ir na rua mesmo, conversar com ela, fazer uma entrevista estruturada. Criação de protótipo, então você vai ter que ter um tempo fora da aula para sentar, criar o protótipo. A gente vai ter uma aula falando de protótipo, seja vai ser um aplicativo, seja uma maquete, seja um storyboard, tem que ter tempo para isso. Eu já estou planejando aqui, 48 horas, e vai ter que ter um tempo para testar o protótipo. Né? Voltar nessa pessoa que você entrevistou e ela vai ali testar e te dar um feedback, falar o que funciona, o que não funciona, faz sentido, não faz sentido. Então, essa é a carga horária da nossa disciplina. Muito importante, tá, gente? Ficar claro isso. Veja, mais uma vez, que a maior parte é habilidade e competência. Né? É vocês aprendendo a fazer. As aulas virtuais também são práticas. A parte teórica, é isso aqui, ó. Isso aqui, ó, aula gravada de leitura semanal. Lembra do chá? Aula gravada de leitura semanal, conhecimento, aspectos cognitivos.
Encontro virtual ao vivo no Blackboard, os encontros de quarta-feira, vocês vão ver, só atividade, colocar em prática e tirar dúvida. Desenvolve aspectos cognitivos? Com certeza, mas a gente vai estar trabalhando mais atitudes e habilidades. E atividade de campo, vou estar trabalhando muito atitude, né? Porque você vai ter que ter atitude de ir, correr, entrevistar. Eu não vou estar controlando horário, você vai estar gerenciando a sua agenda, suas prioridades. Você vai ter, às vezes, uma semana que vai estar mais ocupado, mas tem que fazer, e aí precisa de perseverança, que é uma atitude, etc. e tal. Atitude e habilidade, né? Como é que faz uma entrevista? Como é que eu faço um protótipo? Eu vou explicar a teoria, mas na hora de fazer é que surgem as dúvidas. Então, muitas das vezes a gente vai fazer nos encontros ao vivo, mas algumas vezes vocês vão estar fazendo por conta própria. Então, essa é a carga horária da nossa oficina aí de extensão. Vermelho aqui, ó, bem grande. A maior parte, vou repetir. Gabriel, você é chato. Vou repetir. A maior parte teórica da oficina estará disponível nas aulas gravadas, liberadas gradualmente e com antecedência. As aulas ao vivo terão como objetivo a prática de atividades e tarefas, a aplicação do conteúdo e o desenvolvimento de habilidades, além de dúvidas e a integração de vocês. Então, a gente não vai trabalhar teoria. Quais são as principais metodologias de aprendizagem? Uma eu falei no primeiro vídeo, sala de aula invertida. Aquela ideia de inverter a lógica que a gente está acostumado na sala de aula. Uma outra metodologia de aprendizagem é a aprendizagem baseada em projetos, porque como cada um, ou as duplas, trios, ou individualmente, vão estar desenvolvendo projetos reais, vocês aprendem ao desenvolver esse projeto. Então, o desenvolvimento das habilidades, das atitudes e a sedimentação do conhecimento é num projeto real. Então, não é um estudo de caso para todo mundo, né? Que eu falo uma história e todo mundo vai lá. Não, cada um vai estar com uma situação completamente diferente para o outro. Vocês vão ver na apresentação dos colegas, durante o processo, cada um vai estar lidando com um problema, com uma situação, um no campo do meio ambiente, outro na saúde, outro na educação, outro com habitação, outro com falta de acesso ao sistema financeiro, outro com saneamento básico. Então, cada um vai estar trabalhando com um campo social diferente. Em vermelho, hein? O estudante deve ter disponibilidade de estudo, ficou até repetitivo aqui, ó. Vou corrigir isso aqui para vocês. O documento que vocês vão receber já não vai estar em serrinha. O estudante deve ter disponibilidade de pelo menos 5 horas durante a semana, além dos encontros ao vivo. Certo? Cronograma de aulas, já vou mostrar para você, vai ser a segunda parte desse vídeo. Referencial teórico. Muita atenção aqui, tá, pessoal? Muita atenção, porque olha o tamanho do referencial teórico aqui que eu estou deixando para vocês. Então, estou deixando aqui o creme de la creme aqui da inovação social e do empreendedorismo social para vocês, em especial a bibliografia básica em termos de literatura nacional, é o que há de ponta hoje, é o que está se discutindo nos principais lugares. Então, vocês estão tendo um conhecimento muito relevante. Veja, documento aqui lançado esse ano, foi lançado agora, tem 20 dias que isso foi lançado, né? Visões de futuro para a agenda de impacto no Brasil, recomendações para o avanço até 2025, está aqui. Vejam que toda a bibliografia básica, com exceção de 4 livros, vocês têm um download gratuito. Toda a bibliografia básica, vou repetir, vocês têm um download gratuito. Então, o que eu recomendo? Já agora nessa aula aqui, que a gente está conversando, já faz o download disso tudo aqui, pessoal. Salva numa pastinha aí para vocês. Deixa a pastinha lá, material da oficina. Já deixa tudo salvo. E aí você vai nomear os arquivos com o nome dos autores aqui, ó. Anastácio, que é a Mari, né? Mari da PUC, nota 10. O Barque, ó, o Edgar, lá da FGV, professor líder aí no movimento, né? A professora Graziela Comini. Cardoso, sou eu. Você vê que os livros do Cardoso, eles não têm download gratuito. Na última vez que eu fiz o curso, o aluno falou assim, ô professor, o seu livro é o único que não está gratuito aí nessa história aí, né? Eu peço desculpa para vocês aí, mas eu coloquei, ele está muito barato na Amazon. Eu ganho por livro vendido na Amazon 20 centavos, para vocês terem ideia, né? Eu tirei todo o meu ganho do livro. Na Amazon ele é vendido a R$14,60 e tal, então mais barato com a revista. E se você for comprar ele físico, aí já não tem mais, já está esgotado. Tem algumas edições no meu site, que acho que está 39 ou 29, não lembro agora, mas você na Amazon consegue o primeiro capítulo, a introdução gratuita, tá, gente? Eu não ganho com isso, já eliminei, mas só para já cortar a piada, tá bom? Para cortar a piada. E o outro, meu livro aqui, que está aqui também, o da Apres, esse é um livro que a editora
que eu não tenho o poder de mudança de valor, então ele está lá sendo vendido pela editora Apres. Mas também não é um livro caro, vocês vão encontrar aí a menos de R$ 40 nas editoras. Então vocês vão salvar, ó, Ronald Cohen, vocês vão salvar o Cohen, aí você vai salvar assim, ó, Cohen 2018, Cardoso 2015, Barque, Comini e Torres 2019. Por quê? Porque vocês vão ver que lá no cronograma, quando eu falar capítulo 1, Barque, Comini e Torres, que é um livro que eu vou usar muito, né? Os que eu vou mais usar, pessoal, esses dois aqui, ó. Aliás, esses três aqui, ó. Mas todos são fundamentais. Aliás, não vou nem falar o que eu vou mais usar, porque eu já vi o que eu vou usar mais aqui, mas vamos lá. Vocês vão ver lá no cronograma que vai estar assim, Barque, Comini e Torres, 2019, capítulo 1. Aí você vai estar lá na sua pastinha, quando chegar na semana, você não vai ter aquela história, deixa eu entrar no documento, deixa eu puxar o link, deixa eu fazer download. Já faz tudo agora, nesse primeiro vídeo aqui. Então, vou dar um tempinho aqui para você fazer, beleza? Você já fez, você pausou o vídeo, já voltou, já fez. Então, vamos continuar. Essa é a bibliografia básica, tá vendo? Então, a gente tem aqui Empreendedores Social e Inovação Social, PUC-Press 2018, vamos usar muito esse livro. Negócios de Impacto Socioambiental, da editora FGV, esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é recém-lançado, da professor Edgar Barros, da professora Graziela Comini, do professor Haroldo Torres. Haroldo Torres que está mais no campo agora, né, lecionando. Muito bom esse livro, vocês vão ver. O meu livro, Mude Você o Mundo, né, um livro com a linguagem muito acessível, bastante objetivo, né? Um livro menos científico, mais hands-on. Esse aqui é um livro, o único livro em inglês da nossa bibliografia básica, On Impact, A Guide to Impact Revolution, que é do Ronald Cohen, que ele fala, é o precursor desse termo impacto sendo usado num sentido positivo, né? Porque antigamente se falava muito de impacto num sentido negativo, né? Impacto ambiental e tal, não sei o quê, mas hoje quando se fala negócios de impacto, a lógica do impacto, empreendedores de impacto, impacto social, a gente fala numa lógica positiva, né? Negócio de impacto, negócio que cria um impacto social positivo, investimentos de impacto, investimentos que investem em ações que geram impacto social positivo. Então, o Ronald Cohen aqui ele fala um pouco sobre essa lógica, né, do risco, retorno e impacto. Modelo C, a gente vai usar, o modelo C vamos usar ali na etapa 4 de aprendizagem. Esse é um livro do Fábio Deboni, Impacto na Encruzilhada, que fala de inovação social, negócio de impacto, um livro muito bom, um livro mais crítico, né, que tem uma abordagem mais crítica, um olhar crítico sobre esse campo, vale muito a pena também. Vai lá e faz, do Thiago Matos. Thiago Matos é o futurista mais famoso do Brasil, né? E futurista não é quem lê as mãos, é quem pensa um pouco sobre o futuro, sobre o porvir. Esse livro é o livro número 1, né? Quando alguém chega para mim e fala, quero virar empreendedorismo, eu falo, compra esse livro, vai lá e faz, do Thiago Matos, lê esse livro. Que esse é o livro, assim, para mim é o livro número 1 para quem quer empreender. É um número muito bom, muito bom. Livro, esse digamos que é o livro mais old school aqui da nossa bibliografia, mas é muito importante. Problemas Sociais, uma análise da atualidade. Então, é um livro que é um livro enorme, de 600 páginas, do campo de sociologia, que ele vai destrinchando problema social por problema social, apesar dele ser um livro com foco nos Estados Unidos, né, e muda completamente o problema social, traz exemplos nacionais, é um livro muito bom para a compreensão global. Temos aí esse aqui é um documento, não é um livro, né? O que são negócios de impacto, do ICE e da Pipe Social. Não é ICE não, tá, pessoal? ICE, Instituto de Cidadania Empresarial. Temos esse livro da querida professora Ana Lúcia Santana, Empreendedorismo com Foco em Negócios Sociais. Esse livro é da época do meu também, 2015. Professora Ana Lúcia, professora aposentada da Universidade Federal do Paraná, nota 10 também. E temos esse material aqui criado pelo SenseLab, pelo ICE, em 2019, né? Essa aqui é a equipe, né? O Andrés, o Eduardo e o Lucas. Inovação e Modelo de Negócio de Impacto. É um guia prático, né, para você conciliar essa aparente tensão de receita, como gerar impacto social e receita ao mesmo tempo. Essa é a lógica do negócio de impacto que a gente vai ver na nossa disciplina e eu vou entrar em detalhes depois, não vou dar spoiler agora. Repetindo, façam um download dos livros da bibliografia básica, que é o que nós vamos usar com mais frequência no decorrer do curso. Para aqueles teóricos, para quem quiser se aprofundar, e à medida que o projeto for se desenvolvendo, vocês sentirem uma necessidade de detalhar alguns conceitos, buscarem algumas outras
algumas outras pesquisas, outros conhecimentos na área, então tem a nossa bibliografia complementar, e aí nela eu já trago assim, elementos de... já trago recursos não só em português, mas também em inglês, né? Muito estado da arte que eu busquei selecionar assim os artigos que são mais vistos, mais referenciados, que nós usamos muito no campo, né? A professora Graziela Comini aqui também, a tese dela de livre docência lá na USP, fala de negócios sociais e inovação social. Também alguns livros de pesquisa, né? Como vocês vão investigar problemas, vocês têm que ter uma noção de investigação quantitativa e qualitativa. Para quem é professor aqui, isso é moleza, para quem não é importante ver. Carta de Princípios para Negócio de Impacto no Brasil, 2015. Deixa eu colocar um negrito aqui, quando vocês receberem o arquivo já vai estar corrigido. Análise de dados qualitativos, arte de pesquisar, também trago algumas referências aí para quem não tem domínio de métodos de pesquisa, né? Coleta de dados, análise de dados, criação de instrumentos de coleta, enfim, todo esse universo, eu trago também algumas referências aqui para vocês aprofundar. Beleza? Esse aqui, então, pessoal, o nosso plano de ensino. E agora, vamos ver, sabe o quê? Vamos ver nossa trilha de aprendizagem. Nossa trilha de aprendizagem está aqui. Então, essa é a trilha de aprendizagem para facilitar o processo de vocês. Veja, onde nós estamos? Nós estamos na semana 1. Então, a trilha ela é dividida por mês, primeira coluna, as 13 semanas do curso, tá aqui, segunda coluna. Então, essa primeira cor, aqui, ó, tá vendo? Pronto. A gente está falando de abril, então em abril a gente já vai ter as 2 primeiras etapas da nossa trilha. A gente tem a introdução nas 2 primeiras semanas. Então, olha lá, 5 etapas. Lembra do primeiro vídeo? Introdução, problema social, inovação social, negócio de impacto, atuação empreendedora. Dentro de introdução, pessoal, a gente tem 2 semanas. Essa semana de agora, em que o tema mestre são as competências empreendedoras, que é o que vocês vão ver no terceiro vídeo. O terceiro vídeo vai ser só para falar sobre isso. A gente tem um encontro ao vivo no dia 31/3. Essas aulas gravadas que vocês estão assistindo agora vão ser liberadas no dia 29, na segunda-feira. Eu estou gravando elas no sábado, no dia 27, só para vocês terem ideia. Leitura mínima. Olha lá o que eu falei. Capítulo 2, Cardoso, 2015. E capítulo 4, Barque, Comini e Torres, 2019. Capítulo 2, Cardoso, 2015, é uma introdução ao negócio de impacto, ao meu livro, que, por incrível que pareça, eu não tenho aqui perto. Não tenho aqui perto. Mas o capítulo 4, quer ver um exemplo? Capítulo 4, ó, a jornada interna dos empreendedores sociais, página 77. Como a gente está falando de competências empreendedoras, esse capítulo ele vai trabalhar o quê? Dos aspectos intrapessoais do empreendedor, né? Então, ele traz aqui ela, né? Que quem escreveu esse artigo foi a Ilânia da... Esqueci agora. Vou lembrar. Bom, ela traz aqui a analogia, né? Uma girafa vista do céu, vem falar as categorias dos empreendedores sociais, os sobreviventes e os prósperos, e aí vai falar um pouco sobre eles, fala sobre autoconsciência, né? Que é o que eu falei já muito no primeiro vídeo, a importância dos relacionamentos que você cria no longo do caminho, fala de vários elementos muito intrapessoais e interpessoais do empreendedor social. É um capítulo que trata muito esses aspectos, né? E divide depois eles em 2, né? Então, sobreviventes e prósperos, e traz todos os elementos aqui, né? De autoconsciência, sacrifício, responsabilidade, privilégio, empatia de cada um desses tipos de empreendedores sociais. E aí vocês podem, nesse caso, se identificar e se categorizar aí aqueles que vocês se identificam um pouco melhor, aqueles que vocês acham que são. A Money Institute, a Ilânia então, tá aí. Nessa primeira semana, vocês têm 2 capítulos para lerem. Então, como é uma semana que está um pouco atípica, vocês vão ler esses capítulos muito provavelmente depois da aula ao vivo. E aí tem uma leitura sempre complementar também, que é um capítulo 4. E quando eu falo complementar, é uma leitura que ela vai aprimorar a sua habilidade para avançar na entrega do projeto real.
E tem a última coluna, que é a entrega do projeto real. O que isso significa? Ao final dessa semana, o que eu tenho que ter entregue, ou feito, ou pronto? É tipo um checkpoint que vocês vão fazer. Primeira semana não tem nada do projeto real. Segunda semana, aí vocês vão ter as aulas gravadas já liberadas no dia 3 de abril. O encontro ao vivo vai ser no dia 7. O que vocês vão ler? Vão ler o capítulo 2, aí já é o livro da Mari, né, da Mari Anastácio, do Cruz Filho e do Marins, e vão ler a introdução e o capítulo 1 do meu livro. Mas eu vou ler o capítulo 2 primeiro do capítulo 1? Sim, porque no capítulo 2 aqui eu falo de competências e no capítulo 1 aqui eu falo de empreendedorismo social. Aí nesse, qual é o tema mestre? Inovação social, empreendedorismo social. Só aqui que eu vou começar então a falar com vocês sobre esses conceitos, o que é, quais são os tipos de inovação social, quais são os conceitos, como ela funciona. Vou trazer alguns exemplos. Empreendedorismo social, mesma coisa. Negócio de impacto. Aqui, então, é o ponto de partida falando sobre isso. Antes disso, lembre-se, né? Antes de mudar o mundo, mude a si mesmo. Então, veja que na primeira semana eu vou estar trabalhando só competências empreendedoras. A gente vai estar falando muito sobre nós, sobre a nossa forma de ser, sobre as competências que a gente tem, as competências que a gente precisa. Vamos ter entrega do projeto real? Não. Ah, sim, pessoal. Então, lembrando, nesses encontros ao vivo, sempre a gente vai estar fazendo atividades. Ou atividades que vocês viram na leitura, ou atividades que vocês viram na aula gravada, ou atividades completamente novas que vocês não viram em momento nenhum e eu vou trazer para vocês. Nessa primeira semana, por exemplo, já vai ter uma que é a trilha empreendedora. Depois a gente vai para a segunda parte, segunda etapa, problema social, e aí eu tenho 3 aulas. Primeiro tema, os tipos de problemas. Segundo, como caracterizar. Terceira aula, como compreender problemas. E aí sempre vai ter a data que a aula gravada é liberada e a data do encontro ao vivo e o que vai ter que ler. Vejam que nesses dias a gente não tem leitura mínima, mas vocês já começam a ter as entregas reais do projeto. Então a gente já começa a ter aqui trabalho que vocês vão fazer muitas vezes dentro da aula ao vivo, vão começar na aula ao vivo, vão continuar depois no tempo livre de vocês durante a semana, no final de semana. Mas aí, gente, entrega real do projeto, olha lá, vai até o final. Então, toda aula, vocês têm, na maioria das aulas, 2 entregas para fazerem. E normalmente a gente vai começar a aula seguinte, ao vivo, ouvindo um pouco das entregas de cada um. Um exemplo. Nessa aula aqui, ó, na aula de número, na semana de número 4, em que o tema principal é problema social e o tema mestre, a etapa é problema social e o tema mestre é caracterização de problemas, a gente não tem aula presencial, que é feriado, mas a gente tem aula gravada. Aí vocês vão fazer, no tempo de vocês, a árvore de problemas e uma matriz de, olha, mais uma vez eu vou corrigir aqui, de caracterização de problema. Ora, nessa aula do dia 28, eu vou começar com rápidas apresentações de árvore de problema e matriz de caracterização. Então, a gente já vai começar olhando o que os colegas estão fazendo, comparando com o meu, etc. e tal. Depois, a gente já começa a trabalhar para fazer dados primários do problema e mapa da empatia. A gente já começa na prática. Por quê? Porque a teoria vocês já vão ter visto no vídeo que vai ter sido disponibilizado no dia 21/4. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, de como funciona essa lógica da nossa disciplina. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Então, sei lá, vamos pegar aqui semana de número 4, veja, na 4, vídeos liberados no dia 22/5, aula presencial no dia 26/5. O que você tem que ler antes da aula? No mínimo antes da aula, né? No máximo depois, mas tem que ler na semana, senão não consegue rodar a entrega do projeto. Ou vai rodar com muita dificuldade. Às vezes até consegue com a aula, mas roda com mais dificuldade. Aí vocês têm que fazer o quê? A gente vai começar na própria aula ao vivo, fazendo um modelo de negócio de impacto e uma teoria de mudança. Quando a gente vier aqui para o dia 2/6, a gente faz algumas apresentações e começa já a desenvolver o próximo item. Então, veja, todos esses encontros ao vivo são práticos, muito práticos, e que vocês vão fazer alguma coisa e apresentar o que fizeram da semana anterior. Fazer alguma coisa e apresentar o que fizeram. Todos esses encontros gravados serão como esse que você está assistindo agora, em que eu vou estar falando, explicando a teoria da nossa disciplina. Então esse é o cronograma
básico da nossa disciplina, que eu estou chamando de trilha de aprendizagem. Então, essa trilha aqui que vocês vão seguir vai estar disponível para vocês. E o nosso segundo vídeo se encerra aqui. Então, essa primeira semana vocês vão ter 3 vídeos, vocês já assistiram 2 com esse, e eu vou agora começar a gravar o segundo para que vocês assistam a seguir. Tá bom, gente? Valeu, obrigado, bons estudos e boa prática, principalmente. Vamos colocar em prática aí o que a gente está conversando.